Então, saudações cordiais, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos. Com grande alegria, assim, com grande orgulho, que hoje a gente tem a participação do professor Aguinaldo Quincalha, que é um amigo de data recente, que a gente pode dizer que é de longa data, e é uma fera no campo da educação matemática, é uma pessoa muito querida por todos. E eu queria desde já, então, te agradecer pela tua participação no nosso programa, né? Um Cadinho de Educação Matemática. Seja muito bem-vindo, professor Aguinaldo. Muito obrigado, professor Tardes. É uma alegria estar aqui. A gente, de fato, é amigo há uns 20 anos ou mais. Que a gente tem 22, que a gente se conheceu na creche. Exatamente. Mas já fazendo educação matemática nesse tempo, né? Então é uma alegria grande estar aqui com vocês. Eu sou professor da FRJ, no Instituto de Matemática, no programa de pós-graduação em Ciências de Matemática, e tenho trabalhado com educação matemática mais fortemente nos últimos 15 anos, na verdade, não 20, como eu brinquei. Entendi, então tá. Então assim, para começar a nossa conversa, deixa eu te perguntar, o que é matemática para você? Nossa! É difícil a pergunta, difícil, né? Parece fácil, mas não é, né? Como é que você olha para ela? Mas eu olho para a matemática como uma linguagem, como um instrumento que a gente tem para ler o mundo, mas também para escrever o mundo. Então, assim, dentro das perspectivas que eu tenho estudado nos últimos anos, eu leio matemática como algo que me empodera socialmente. Não no sentido de empoderamento público, que a gente vê tanto usando por aí, mas de fato poder fazer boas escolhas, poder fazer leituras críticas da realidade por meio da matemática. E com isso conseguir exercer a cidadania de uma forma mais plena, né? Conseguir também prosseguir estudos posteriores, né? Então tem essas muitas perspectivas da educação matemática, e eu penso muito parecido contigo, né? Não é à toa que a gente tem também, né, as nossas aproximações. Então, quando eu te conheci, você já tinha uma inclinação grande para trabalhar com tecnologia, né? E aí, assim, eu já li textos seus que trabalhavam com história da matemática, você também consegue transitar bem pela etnomatemática, né? Na verdade, assim, quando a gente conclui o curso de matemática, começa a entrar para a educação matemática, a gente começa a ler muito e se encantar, porque são muitos campos dentro dessa área maior que a educação matemática. Só que agora você está num campo diferente, né? Conta um pouco pra gente como é que é esse campo que você está trabalhando. Tá bom. E como é que eventualmente a gente poderia aproximar isso da sala de aula. Tá. Essas passagens e flertes com outros campos foram coisas mais pontuais. A tecnologia não, eu de fato estudei um tempo, fiz doutorado na área, mas vou tentar explicar como é que eu cheguei nesse campo hoje, que é o campo dos estudos de gênero, né? Educação matemática. Eu fiz o doutorado trabalhando com educação à distância, formação de professores de matemática à distância, e usando um modelo de formação continuada que o Rio de Janeiro implementou entre 2011 e 2015, mais ou menos, formando toda a rede. E eu acabei doutorado em 2015, e no mesmo mês eu passei no concurso público para trabalhar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e lá eu fui alocado na disciplina de Educação Matemática Inclusiva. E eu não conhecia nada sobre inclusão, nada. E aí eu fui estudar. Aqui no Rio a gente tem diversos centros especializados, né? A gente tem o Instituto Nacional de Educação de Surdos, tem o IBC, Instituto Benjamin Constant, que é especializado em pessoas com deficiência visual. E aí eu entendi naquela época que inclusão era isso. Inclusão era falar de pessoas com deficiência, né? De uma educação matemática com pessoas com deficiência. Só que eu fui para a sala de aula e eu percebi que o buraco pode ser mais embaixo, né? Assim, que qualquer pessoa que está excluída socialmente em algum contexto, a gente tem que discutir a inclusão dessa pessoa, inclusão social, inclusão educacional, inclusão na aula de matemática também. Um dia eu estava dando aula de estágio supervisionado 4 na UERJ, que era uma disciplina de estágio em educação matemática inclusiva. E a gente estava discutindo questões sobre ensino de matemática para pessoas com deficiência. Uma aluna me relatou o estágio, eu vou falar um palavrão, e aí ela disse que estava dando aula, e um aluno chamou outro de viadinho, e ela entendia que ela tinha que fazer alguma coisa como professora de matemática, mas que ela não conseguia fazer uma interlocução com a matemática, não conseguia fazer nada, então ela escolheu continuar olhando para o quadro, fingindo que não ouviu. E eu fiquei muito mexido, porque na idade do aluno dela, o viadinho era eu, na escola. E eu fiquei pensando que eu devia tentar trazer isso, de alguma maneira, para as minhas discussões na universidade. E aí eu comecei isso, estou falando de 2016, 10 anos atrás. Eu comecei a ler coisas esporádicas, mas muito soltas, assim, entendendo que eu, como um homem gay, deveria saber
falar sobre educação no contexto de gênero e de sexualidade, mas não pensando ainda em articular com a educação matemática. E aí dou um salto, de 2019 para 2020, eu já estava na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz outro concurso, e aí na seleção para o mestrado, um aluno falou ele aplicou para mim, para estar me orientando, e ele disse que ele gostaria de discutir a sexualidade de alguma maneira, porque quando os alunos percebiam que ele é gay, a relação dos alunos mudava com ele e com a matemática. E eu achei isso muito potente, embora eu não conseguisse entender muito bem que mudança era essa, o que era isso. Ele deixava de ser respeitado? Não, ao contrário. Ele era mais respeitado? Ele era mais respeitado, e é muito frequente que determinadas pessoas achem que a matemática não é para elas. Você vê os professores de matemática, de um modo geral, a maioria no país ainda é de homens brancos. E aí, meninas, pessoas negras, pessoas LGBT não se sentem muitas vezes representadas nesse campo da matemática, da matemática em particular, independente da educação matemática como um campo de pesquisa. E aí, ele passou no mestrado e a gente começou a ler sobre... Eu descobri que existia um campo chamado Estudos de Gênero em Educação, existia há mais de 30 anos, mas eu, com toda a formação em matemática, não fazia ideia. A gente... no privilégio que a gente teve de passar a pandemia dentro de casa, protegidos, não tendo que trabalhar, que se expor, eu, esse aluno e mais alguns outros, a gente pôde fazer muitas reuniões de estudo. Começaram com 1 hora por semana, 2 horas, 3 horas, 6 horas, a gente tinha tempo e a gente tinha vontade de aprender. E aí a gente foi ensaiando ao longo de 2020, fazer algumas interlocuções, e aí eu não tinha nada, não trabalhava com nada a respeito. De repente eu tinha 2 pessoas fazendo mestrado e uma iniciação científica nesse campo, e uma outra na parte dos direitos humanos, que não conversava diretamente, mas dialogava de um modo mais amplo. E aí, desde então, a gente estabilizou o grupo, um grupo chamado Mathematicqueer, @Mathematicqueer, nos sigam, no Instagram, no YouTube. E ativa aí, o sininho. Ativa o sininho. A gente o YouTube está tão deixado de lado, mas o Instagram funciona bem. O sininho talvez não toque tão cedo. E aí a gente tem trabalhado nessa perspectiva, Então, outras pessoas entraram, a gente já tem umas 5 pessoas que fizeram doutorado com a gente, mais umas 8 no mestrado, mais pós-doc. A gente tem sempre muita gente, iniciação científica, pessoas fazendo extensão, pessoas de fora da UFRJ que trabalham com a gente de maneira voluntariada, participam das reuniões de grupo de pesquisa. Então, o que a gente tem feito de um modo muito amplo, nesse primeiro momento, é pensar como não. Eu vou dizer a pergunta que direciona o nosso grupo. A gente tem uma pergunta base que é: que corpos estão autorizados a fazer matemática? Nossa, que interessante. Porque a gente entende que alguém autoriza. E quem é que autoriza? Tá, então para eu entender aqui, para todo mundo entender. Você em determinado momento, tem que trabalhar com uma disciplina de educação inclusiva, e aí naquela tua primeira perspectiva, a educação inclusiva, ela comportava mais questões relacionadas a pessoas com deficiências físicas, como é o caso dos cegos e dos surdos. Só que aí, assim, a partir de dado momento, você começa a perceber que essa questão da inclusão, ela ultrapassa, e ela passa a comportar também outros grupos que seriam grupos excluídos socialmente. Isso. E aí a gente, no primeiro momento, foca nas questões de gênero e sexualidade. Então, corpo, gênero e sexualidade ou gênero e sexualidade? Gênero e sexualidade, de modo mais específico. E aí a gente fica pensando, a gente vai ouvir professores e professoras em formação ou já atuantes na educação básica, ou mesmo na universidade, a respeito das experiências delas como mulheres e como pessoas LGBT, de um modo geral, LGBT+, em relação a como é que se constituiu a relação delas com matemática. Então, o primeiro achado que a gente percebe no próprio grupo de pesquisa é quando eu conto que eu sofria muito bullying na escola. Você mesmo? Eu mesmo, me chamavam de viadinho, de bichinha, viadinho não já chamavam tanto, e de gordinho, sempre fui gordo, a pessoa gorda, e eu percebia que esse bullying durava até as primeiras avaliações do primeiro bimestre. Quando percebiam que eu era bom em matemática, quem praticava bullying se aproximava para tentar tirar cola, para eu ensinar, para eu ajudar para obter privilégios, privilégios, do gordinho. Do gordinho, entendi. exatamente.
E aí eu aprendi que a matemática era poderia ser usada como uma moeda de troca. É um instrumento de poder. Um instrumento de poder. Muita gente já discute isso, mas eu percebi também que além de instrumento de poder, era uma forma de proteção. Como eu estava empoderado, agora eu consegui dar um exemplo da minha empoderamento, por saber a matemática, empoderado socialmente, eu conseguia usar isso para não sofrer mais bullying. E ao contrário, até ter um poder, eu eventualmente tinha mais poder nas disputas da sala de aula do que os praticantes de bullying. Você era respeitado, né? Eu era respeitado. O que eu falava todo mundo ouvia. Não à toa fui representante de turma, enfim, ao longo da vida sempre me metia nessas questões. E eu percebo que nesses contextos, assim, isso fazia muita diferença. E aí a gente percebeu que isso acontece também, vários meninos gays do grupo, gays ou bissexuais, falaram a mesma coisa. Então a gente foi fazer pesquisa para ver se isso era de fato, nos contextos que a gente foi buscar, se de fato era uma verdade. Nos parece que sim, mas olha, acho que é interessante. Isso para meninos LGBT. E aí eu fiquei pensando se para meninas, sendo LGBT ou não, como é que isso funcionaria? Porque na matemática, as mulheres são subrepresentadas. Sim. Mesmo quando elas existem num número alto, elas não são vistas como as melhores socialmente. Né? Não se espera que as meninas... não se espera socialmente, não eu espero que sim. Mas há um estereótipo que é reforçado pela sociedade. Uma construção social. Machista, que a gente tem uma construção social, de que meninas não são tão boas em matemática. E aí eu fui perguntar dentro do próprio grupo, a gente foi fazer pesquisa numa escala maior para ouvir isso, que a gente percebe ouvindo as meninas. A gente ouviu professores e professoras de matemática que já atuam na educação básica. Das professoras que a gente ouviu, a gente ficou pensando assim, será que o fato de elas serem LGBT sofriam menos preconceito quando elas eram boas em matemática? E o que a gente percebe é que não, porque elas seguiam sendo invisibilizadas. A questão da sexualidade nem aparecia, a questão do gênero aparecia antes. Se é menina, não deve ser tão boa, não vou investir nela. O racismo não, né? Essa questão, o preconceito ele é tão forte com a mulher, né, que a gente consegue perceber essa diferença no grupo do homem gay e no grupo da mulher lésbica, né? Grita, né? E às vezes da mulher de modo geral, nem precisa ser lésbica, Sim. Grita muito. E aí tem vários trabalhos que vão discutir isso, né? Tem um trabalho feito em escolas inglesas, mas a gente tentou replicar aqui no Brasil por meio de uma orientação de mestrado, muito interessante, que assim, mesmo quando as meninas vão muito bem, elas se sentem menos boas do que os meninos. A gente fez passou um questionário para as meninas medalhistas da UBMEP, né, que é aquela Olimpíada Brasileira de Matemática, nas escolas, que eram originalmente públicas, né, hoje em dia públicas e privadas fazem, e aí a gente ouviu as medalhistas dos últimos anos, e elas, medalhistas de ouro, não só medalhistas de modo geral, assim, algumas que se destacavam muito, mas ainda assim elas achavam que elas iriam bem por acaso, que elas não eram tão boas porque elas não faziam conta tão rápido. Então a gente percebe uma série de estereótipos. Ser bom em matemática não é fazer conta rápido. Ser bom em matemática é ter um raciocínio, você conseguir observar, entender como é que você usa a matemática para ler um problema, para resolvê-lo, para propor um problema. Não é fazer conta rápido só, né? Mas assim, é um estereótipo que vai sendo reforçado, como vários outros, né? Tá, então esse preconceito, ele tá tão, você entende dessa forma, que o preconceito ele tá tão arraigado, faz parte tão fortemente de uma construção social, que a pessoa não consegue nem ver o seu próprio valor. Sim. Né? Ela atribui ao outro gênero, que é o masculino, uma valorização, quando dela mesma ela se subtrai. Isso é tão forte que assim, extrapolou as pesquisas. A gente tem políticas públicas no mundo inteiro que vão trabalhar com estímulo a meninas e mulheres nas ciências ditas exatas, na matemática em particular. Aqui no Rio a gente teve 2 editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, que é a FAPERJ, mas acho que é Mulheres na Ciência, né? Mulheres na Ciência, de modo geral, o CNPq já lançou alguns editais. Enfim, tem esses órgãos de fomento, né, que nos dão dinheiro para fazer pesquisa e para fazer ações sociais por meio da ciência e da educação, tem olhado para isso, né? Assim, tem dado dinheiro para pessoas que querem fazer projetos para incentivar meninas e mulheres na matemática, né? Então, assim, é incentivar, dizendo, olha, vocês também podem, mas eu entendo, assim, que muitos projetos ficam tentando trabalhar na perspectiva de atrair as meninas. Olha, a matemática pode ser lúdica, pode ser interessante, você pode fazer programação, você pode fazer
trabalhar com robótica, essas coisas que ainda estão muito emergentes hoje, né? Mas eu percebo que não são poucos os projetos que vão discutir a quebra dos estereótipos. Porque se eu trouxer um grupo de meninas, trabalhar com elas e ajudá-las, fomentá-las a gostar de matemática, se na primeira porta que elas baterem e alguém falar, você aqui não, e elas entenderem que é porque elas são meninas ou mulheres, não adiantou nada, né? A gente precisa também discutir com as meninas já, ainda na infância, de que esses estereótipos sociais são construídos e devem ser quebrados, né? Bem interessante essa perspectiva. O grupo já pensou em alguma ação, né, de conscientização desse grupo de mulheres e meninas quanto a essa perspectiva? Sim. A gente teve um projeto fomentado pela FAPERJ, né, que é essa fundação que eu te falei, de 2022 a 24 ou 25, um projeto que era justamente de um ano, que durou quase 3. E aí a gente trabalhou a gente trabalhou em 6 escolas. Então eu escolhi uma escola, uma pessoa da universidade, uma escola em Campos, em Macaé, desculpa, Norte Fluminense, uma escola em Volta Redonda, uma escola em Piraí, no sul do estado, uma escola no Rio, cidade do Rio, uma em Niterói e outra também no Rio, mas em regiões diferentes da cidade. E aí a gente tinha como bolsistas professores das escolas, uma professora em cada escola, escolas públicas, e mais 3 meninas do ensino fundamental, bolsistas em cada escola. E a gente desenvolveu vários projetos com elas, assim, projetos que vão discutir a representatividade feminina, olhando para a história da matemática e buscando essas mulheres que fizeram a diferença. A gente não ouviu falar delas. Não. Quantas mulheres dão nome a teorema, que você lembra rapidamente? A gente talvez não lembre de nenhuma, mas só lembra de nome masculino. E as mulheres não existiram? Elas existiram. Mas a gente tem várias pesquisas que mostram que elas foram apagadas da história. A própria Madame Curie, né? E um monte, né? Com a radioatividade que o marido dela foi receber o Nobel, né? Pois é. Isso a gente tem muito, e tem grupos de pesquisa, no Brasil eu não conheço, mas tem um na França que se dedica só a fazer uma outra historiografia para descobrir cadê as mulheres na história das ciências ditas exatas, em particular computação, matemática, física e química. E estão descobrindo várias, que os maridos assinavam os artigos, os irmãos, e os trabalhos delas, cadê? A gente não ouve falar delas, né? Então, se a gente consegue descobrir quem elas são hoje, precisa dar os nomes, precisa falar delas, e precisa valorizar, ou tem uma escola em Piraí, que a professora Camila Mendes, que foi a nossa bolsista lá, fez um trabalho muito importante, assim, talvez muito mais importante do que dizer que existia a Hipácia de Alexandria, ou Hipátia, né, ou outras matemáticas importantes ao longo da história, é mostrar que naquela escola, várias alunas que fizeram o ensino fundamental lá, depois fizeram médio, fizeram matemática, fizeram química, fizeram engenharia. Olha, então ela fez um mural com fotos dessas alunas e as convidou lá ao longo de um tempo para conversar com as alunas e dizer, olha, pode parecer difícil, você pode não ter referência, mas existe. Eu vim daqui da sua cidade, eu estudei na sua escola, pode ser você amanhã. E eu acho que esse é um dos trabalhos mais bonitos, assim, para além de outros que a gente fez. E a gente, infelizmente, não tem verba para ficar acompanhando essas meninas a longo prazo, né? Assim, falta gente, é complicado, né? Mas é um desejo que eu tenho, assim, de elas já estão acabando o fundamental pelo tempo que elas entraram no projeto, elas vão fazer o médio técnico, vão buscar o que a gente chama de áreas STEM, né? Ciências, engenharias, matemática e tecnologias. Para onde é que elas vão? Elas podem não ir para matemática, está tudo bem, mas é importante que elas saibam que se elas quiserem, elas podem. Sim. Você está além de você estar trabalhando nesse programa, assim, você é professor do Estúdio Matemática do FRJ e você dá aula na graduação. Dou aula na graduação. Você já conversou sobre essa questão da representatividade com as suas estudantes de graduação? O que você consegue dizer para a gente a respeito disso, assim? Da relação delas com matemática, se elas se acham menos capazes que os meninos, como é que é isso? De um modo geral, elas se acham menos capazes e elas... Estou falando de um modo geral, né? Não é todo mundo e não é todo professor que eu vou falar aqui, mas várias delas relatam que são tratadas, que percebem um tratamento diferente por parte de alguns professores. Gente, isso é sinistro. Eu já ouvi coisas do tipo assim, de uma menina preta gorda, dizendo para mim, o professor é super machista, ele trata diferente. Eu estou falando de um professor que eu nem sei quem é, então eu estou falando de um modo genérico, não quero acusar nenhum
colega. Ah, sim. É uma perspectiva dela também, eu não estava lá para ver como foi. Mas o que ela diz é que percebia que esse professor em particular a tratava com diferença, mas quando era uma menina num corpo padrão, dito socialmente, ele dava mais atenção do que para ela. Claro que pode ser muita coisa, né? Isso tem que ser investigado, naturalmente. Porque são questões muito sérias. Mas era a leitura que ela fez a leitura que ela da fez. situação. Mas essa leitura, assim, não é uma questão da UFRJ em particular, né? Assim, a gente ouve isso como relatos para pesquisas no Brasil inteiro, nas áreas principalmente de matemática e de física. Esses relatos são muito frequentes, sim. Né? Tem vários trabalhos que vão dizer que meninas na física, mulheres na física, com frequência sofrem muito bullying para estar lá. Elas são, no trabalho experimental, pedem que elas façam os relatórios das coisas. Elas não são as pessoas que vão lá fazer os experimentos, mas vão relatá-los, como se fossem as secretárias dos outros caras. Não tem nenhum problema ser secretariar uma atividade, mas assim, não é papel dela como uma mulher fazer isso, né? E tem discussões que vão falar, por exemplo, até de uma... roupa não tem gênero, cabelo não tem gênero, obviamente, mas a gente tem construções sociais, né? Para vestimentas e para cabelo e para maquiagem, para o que a gente chama de homem socialmente, o que a gente chama de mulher, e com frequência muitas das mulheres que dizem que não sofrem mais bullying, que conseguem trabalhar normalmente nesses campos mais experimentais, são mulheres que abrem mão de ter o cabelo grande, elas são todas dos cabelos, elas fazem o que elas quiserem. Sim. Mas parece que há uma masculinização, entre aspas ou sem, do corpo e das vestimentas para poder ter facilidade. Elas sejam aceitas naquele grupo social. E sejam aceitas naquele grupo social. Essas coisas todas que eu estou falando são seríssimas. Mas eu não estou sendo... Não, você não é leviano. Eu não estou sendo leviano. A gente sabe isso tudo é resultado de pesquisa. É importante falar isso, né? Entendi. Nossa, então, por exemplo, para que uma mulher seja aceita dentro dessa comunidade, né? Dentro desse grupo mais teórico da física, para que ela tenha esse processo de passabilidade, ela tem que, em alguma medida, se assemelhar aos demais indivíduos daquele grupo. É a questão do pertencimento. Do pertencimento. Tem muitas pesquisas que relatam isso. Óbvio que isso não é em todo lugar, óbvio que isso tem mudado, né? A gente tem visto cada vez mais mulheres ocupando os espaços. A gente tem a reitora da Federal do Rio Grande do Sul. Eu estava pensando nela agora, que ela é doutora em física, ela é incrível, né? Ela é incrível e ela é atacadíssima. Sim. Porque ela usa mini saia, porque ela está preocupada em discutir as questões de gênero, e aí as pessoas querem diminuir o trabalho dela como pesquisadora, que é super potente, de reconhecimento internacional, porque ela quer discutir as questões de gênero. Ela, na minha concepção, ela está certíssima. E quando ela usa mini saia, como reitora, é incrível. Porque ela está dizendo, olha, eu posso ser uma física muito importante, posso ter grandes contribuições para a ciência, e sou mulher, posso usar mini saia, posso me maquiar, posso agir como eu quiser. Sim. E isso, ninguém tem nada a ver com isso. Isso não impacta em nada no trabalho dela. Isso não vai modificar o trabalho dela, né? Pois é. Entendi. Tá. Aí você está falando para a gente agora em relação à questão do gênero, né? Você consegue falar para a gente um pouco em relação à questão da cor? Posso tentar. Então, e aí, assim, se você puder falar assim, da questão da sexualidade da cor, ou só da questão da cor, ou de repente falar de tudo, a gente ia adorar ouvir. Eu posso tentar misturar as coisas. Tá. Tem um... Vou usar umas palavras mais chatas, mas vou tentar explicar. Por favor. Tem um conceito que as pessoas da sociologia usam, que é marcador social da diferença. Uhum. Que é a raça, gênero, sexualidade, deficiência, território, religiosidade, são coisas... Tem um nome que a gente não usa no dia a dia, mas são esses exemplos... São os marcadores. São os marcadores sociais, são exemplos clássicos que a gente conhece bem. Uma coisa que, como eu te falei, a gente começou trabalhando com foco em gênero e sexualidade. A gente logo percebeu o óbvio. Eu não sou só um homem gay. Sim. Né? Eu sou branco, eu sou gordo, eu cresci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, na região periférica, mas hoje eu moro num bairro de classe média. Então, assim, essas coisas todas dizem sobre mim. Então, a gente aprendeu, ao longo desses anos do Matemático Queer, que a gente precisa ter um olhar interseccional. Essa palavra interseccionalidade, ela parece difícil, mas quando a gente lembrar do trabalho com os conjuntos lá na escola, em que a interseção de conjuntos na escola é quando você tem dois conjuntos, você olha o que eles têm em comum. Na sociologia, os marcadores, a ideia da interseccionalidade é um pouco mais complexa do que isso. Não é só o que eu tenho em comum, é o que eu tenho em comum, mas que me minoriza socialmente.
eu posso sofrer mais preconceito por isso. Então, eu sou homem, eu sou branco, essas coisas não me minorizam, elas me dão poder na sociedade. Mas eu sou gordo... Isso te dá uma passabilidade. Me dá uma passabilidade. Eu sou gordo, eu sou gay. O fato de eu ser homem, e ainda me dá muita mais potência, ser gordo e ser gay diminui. Mas ainda assim, são coisas que eventualmente podem gerar um preconceito, podem me colocar em prejuízo social em algum contexto. Então a ideia da interseccionalidade é essa, né? Olhar para esses marcadores de um modo integrado, ao mesmo tempo, que é difícil fazer isso, nessa perspectiva de que eu só vou olhar para o que eventualmente me coloca em situação de prejuízo social. Né? Tá, e quanto mais você se então assim, quanto mais a pessoa ela se aproxima, né, do modelo hétero, do homem branco, mais passabilidade ela tem. Mais possibilidade ela tem, mas ela aceita, mas ela se sente pertencente, porque ela acha que ela é o padrão, né? Eu gosto de discutir que padrão. Eu até usei padrão agora há pouco, mas padrão a gente fala de padrão social, mas eu falo com deboche, eu falo questionando, né? Por que o padrão é esse? Por que o padrão não pode ser o meu corpo? Pode. Sim. E aí, então a gente tem trazido isso para as pesquisas e para as nossas ações de extensão. Então a gente tem entendido, por exemplo, que se eu estou trabalhando a relação das mulheres negras, das meninas e mulheres negras com matemática é outra, porque elas sofrem preconceito 2 vezes, né? Mas é um duplo integrado, né? Ao mesmo tempo. Então, tem muitos trabalhos hoje, no matemática infelizmente não tem muitos ainda, mas tem muitas pesquisas e trabalhos em escola sendo feitos para discutir as questões raciais. Aqui no Rio, a gente tem um grupo da Unirio, liderado pela Jéssica Lins e pelo Diego Matos, né? São seus colegas. O Pemba. A Jéssica vai estar aqui com a gente semana que vem. Então a Jéssica vai contar melhor. Estão com curso agora em divulgação para discutir as questões raciais, então eu acho que a gente precisa ir por 2 frentes, pelo menos, né? Uma é associada a que eu falei há pouco, né? Discutir o pertencimento, olhar para a história da matemática e observar essas questões, observar que pessoas negras também vêm fazendo matemática. E um outro caminho interessante também é aproximar a ideia de a matemática, a educação matemática para uma ideia antirracista, né? Como é que a gente, ao mesmo tempo, traz as questões histórico-culturais, né, a partir de África, mas de modo a mostrar que aqui essas pessoas fazem matemáticas outras, muitas vezes, matemáticas diferentes dessa ocidentalizada que a gente ensina na escola, mas muitas vezes também não é tão diferente assim. Que é considerada legítima, né? Que é considerada legítima. E também usar a matemática como instrumento de luta contra o racismo. Então, vou falar em nomes para as pessoas que estão ouvindo a gente procurarem. Acho que vale a pena conhecer o trabalho da professora Simone Moraes, da Federal da Bahia. Ela tem um grupo chamado Onjango Azili, é difícil, eu não sei soletrar. A gente tem o Aya Sankofa, que é um grupo do professor Ivanildo Carvalho, da UFPE, vários outros, mas já dei aí 3 dicas de grupos que eu acho que a gente pode buscar para conhecer melhor. Legal. Tá, então assim, a gente vai pensar agora, por exemplo, numa mulher preta que seja professora de matemática, tá? E ela trabalha em alguma escola, por exemplo, de alguma periferia. Além dessa questão do próprio trabalho dela com as meninas, tá? Você consegue pensar, ou você já teve contato com alguma atividade que ela poderia desenvolver em sala de aula a respeito dessas questões, né, da valorização da africanidade, do respeito à diversidade, à diferença de gênero? Como é que você acha? Eu queria saber se você já viu alguma atividade assim, né, bem pragmática, que trabalhasse com essa perspectiva. Tem uma atividade que é clássica, que eu vejo sempre mulheres negras usando em sala de aula, que é discutir aquele filme Estrelas Além do Tempo. Qual? Estrelas Além do Tempo. Aquelas 3 mulheres negras na NASA. É um filme, você deve ter visto, talvez não lembre agora. Deve ter uns 10 anos esse filme, que vai falar da dificuldade que elas tinham como mulheres mulheres negras. Olha a coisa da interseccionalidade aí. Que elas tinham que andar mais de 1 quilômetro dentro da NASA para poder ir ao banheiro. Sim, eu lembro dessa aquela dificuldade toda, e elas sofriam um machismo mesmo o tempo todo, um machismo intelectual, não vi esse termo, mas assim, acho que dá para entender a ideia, e sofriam racismo ao mesmo tempo, né? Assim, não se esperavam que elas, como mulheres negras em particular, pudessem ser tão boas
no trabalho delas, né? A ponto de participar das reuniões lá com os homens brancos e dar pitaco, eles terem que ouvi-las, porque elas estavam certas. Existem outros trabalhos que acontecem, muitos com jogos africanos, jogos matemáticos africanos, que são também bastante interessantes, porque ao mesmo tempo que discutem a cultura e a história africana, afrodiaspórica, também empoderam as crianças, as meninas negras em particular, os meninos negros também. Quando a gente fala de gênero e raça, os meninos negros também sofrem muito preconceito, né? Eu acho que é fácil a gente pensar a realidade. Quantos professores negros você teve de matemática na escola? De matemática, acho que só um. Só um professor? E no curso de graduação, talvez uns 2. Pois é. Eu, na graduação, não tive nenhuma professora de matemática negra. Na graduação não tive, na escola também não tive. Eu trabalho no Instituto de Matemática do FRJ, nós somos uns 160 professores, muita gente. A gente tem uma única professora negra. Entendi. E quando a gente vai olhar para outros espaços, quantas elas são? Vou dar uma dica. Tem um grupo chamado Mulheres Negras Matemáticas, Mulheres Negras da Matemática. Tem um Instagram. Olha que legal. Que a gente acha fácil, que é um conjunto de mulheres negras brasileiras que dão aulas de matemática na educação básica, no ensino superior, e elas fazem um trabalho de mapeamento delas, e tem vários trabalhos, tem um documentário que eu esqueci, mas depois eu te digo, você pode pôr na descrição, que vai falar sobre essas questões de gênero e de raça juntas, em particular sobre mulheres negras. Tem muita coisa sendo feita, mas assim, ainda é muito pouco diante da necessidade que a gente tem. Entendi. Então, assim, o que a gente continua observando, Aguinaldo, é que Desculpa, mesmo... Potência N. Tá, Potência N no YouTube, acha fácil. Legal, tá bem. Então, Potência N no YouTube, pessoal. Mas, assim, o que é interessante de observar, não de constatar, tá? É saber que a gente ainda vive hoje nesse processo excludente da diversidade. Porque eu sou professor da Unirio, eu trabalho no departamento de didática. Se a gente tem 2 professores pretos, são muitos, assim. Na verdade, agora a gente tem 2. A gente não tem nenhum homem, temos 2 meninas lá. Então a gente consegue perceber ainda que a educação, em alguma medida, ela ainda é muito endereçada para a pessoa branca. Por mais que a gente tenha todas essas outras medidas, né, com cotas e tal, a gente ainda não alcançou, né, um número que seria adequado para que a gente pudesse ter essa discussão num plano maior do que a gente tem no momento. Porque, assim, bem ou mal somos nós que somos homens brancos que ainda estamos discutindo isso. Porque essas pessoas efetivamente ainda não tiveram a oportunidade, né, de estar também nesses espaços juntos com a gente, podendo discutir isso. Pois é, uma coisa que eu faço sempre quando eu vou promover live, alguma atividade, eu sempre trago para que elas falem por elas, né? O que eu posso fazer é ter consciência dos espaços que eu ocupo, que são os espaços de poder na universidade, e aí eu as convido para ocupar esse espaço. É o teu lugar de fala de uma pessoa empática e que estuda. Que é o mínimo, né? É o mínimo, é mais do que obrigação, né? E que estuda, né? E que estuda. Para poder entender um pouco da temática, entendi. Pessoal, a gente chegou aqui no final do nosso videocast de hoje, um cadinho de educação matemática com Aguinaldo Schicalha. A gente agradece muito, né, a participação desse professor que é incrível, que é um grande parceiro de trabalho, trazendo uma temática tão importante. E muito obrigado pelas suas contribuições, né? E se algum colega, se algum estudante depois tiver vontade, pode entrar em contato contigo. Sim, é bom, eu que agradeço o primeiro convite, o carinho de sempre. Pode entrar em contato comigo, eu sou facilmente encontrável, @Aguinaldo Schicalha no Instagram, @Matemático-Wiki, os dois eu acesso com frequência. Pode mandar e-mail, enfim, eu sou muito fácil de ser encontrado na internet. Na internet, porque pessoalmente não é. Na internet sou, pelo menos, e estou sempre disponível para discutir essas questões que são bastante importantes, né? Como eu falei, a gente tem focado gênero, sexualidade, a gente olha para a raça, a gente olha para a deficiência, a gente tem olhado para outras questões porque a diferença é uma realidade. A gente precisa pensar uma escola, uma educação matemática para pessoas reais, em contextos reais. Então não dá para ignorar. Achar que a gente pode oferecer uma mesma matemática para todo mundo. Sim. Tá bom, Aguinaldo. Então, amigo, muito obrigado, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima, tá?